Às 11h32 da manhã, Man ultrapassou o caminhão. Estava indo para o oeste, ao longo da estrada que vai para São Francisco. Era quinta-feira e, para abril, o calor era excessivo. Havia tirado o paletó, afrouxado a gravata e desabotoado o colarinho da camisa. O sol batia em seu antebraço esquerdo e parte das pernas. Podia sentir o calor através das calças escuras enquanto dirigia pela estrada de 2 pistas. Durante os últimos 20 minutos, não vira outro veículo nos 2 sentidos. Então, viu o caminhão à sua frente, subindo um trecho entre 2 altas colinas verdes. Pôde ouvir o esforço do motor e observou a sombra dupla que projetava na estrada. O caminhão puxava um reboque. Não prestou atenção a outros detalhes do veículo. Ao colar no caminhão, encostou o carro na pista oposta. Constatou que a estrada tinha algumas curvas cegas e Man não tentou ultrapassar até que o caminhão houvesse passado o cume. Esperou que descesse ao ponto mais baixo e começasse a fazer uma curva à esquerda. Então, vendo que a estrada estava vazia, pisou o acelerador e levou o carro completamente para a pista contrária. Estremeceu quando o caminhão passou ruidosamente à sua esquerda, fazendo o carro tremer ligeiramente. Viu o caminhão e o reboque cortarem bruscamente à sua direita e franziu a testa quando foi forçado a frear para manter uma distância segura. O que há de errado? Pensou. Olá, pessoas caminhoneiras. Eu sou o Daniel. E sejam bem-vindos ao 21º episódio de Estranha Ficção, um podcast que não faz greve. Aqui, comigo, do topo de suas carretas, estão eles. Gabriel no volante, perigo constante. Ou como falam em São Francisco, Keller. Essa galera de São Francisco. Eu sou a Gabi, Maré Turbo 1998 e não xingue o caminhoneiro, ele pode ser seu pai. Nice. Soda. Aí quem fala é Optimus Pedro e um cara vai ao cinema e senta em um ralador de queixo. Nice. Qual é o nome do filme? Encurralado. Exatamente sobre esse conto, não sobre o filme. Nós falaremos hoje o conto Encurralado. I know this well. Encurralado, de Richard Matheson. Escrito em 1971 e começando agora um ciclo de contos, um ciclo de episódios de Estranha Ficção com matemática que faz muito sentido. Com uma temática. Com matemática. Esse pode ser o próximo, Boa. inclusive. Com uma temática que faz muito sentido com as pessoas aqui do podcast, que é automóveis. Vrum, vrum, como todos nós falamos. Todos aqui eu sei que gostam muito de carros e automóveis. Sim, o filme é muito bom mesmo. Tenho certeza que aqui todo mundo já usou algum automóvel pelo menos umas 1000 vezes, se não Meu. for mais. Sim, claro. Meu, é como meu pai sempre fala, né? Eu sou a velocidade. Vrum. Eu sou a velocidade. E bom, mas ainda assim vamos manter alguma lógica no podcast. E eu que costumo trazer contos de terror, né? Normalmente do Lovecraft. O Lovecraft não tem nenhum conto que gira muito em torno de automóveis. Mas esse é Amém. muito bom. Mas deveria ter. Ah, esse carro aqui, ele tem um tentáculo. Ah, meu Deus, vocês estão O malucos. Lovecraft costuma estar mais preocupado com temáticas raciais e coisas assim. Mas ainda assim, eu trago aqui um autor muito famoso na literatura de terror dos Estados Unidos, que é o Richard Matheson, cuja principal obra é o famoso Eu Sou a Lenda. Mais uma vez um conto que foi estragado pelo Will Smith em sua versão cinematográfica. Pois é, né? Fucking Will Smith. Em defesa dele, ele não tem culpa se contratam ele pra fazer coisa ruim. Você pode recusar. Tem, porque o contrato não é tipo uma obrigação do nada. Às vezes ele achava que ia ser bom também. Pode ser. Mas de qualquer forma, o Eu Sou a Lenda é o principal conto dele, um dos meus livros favoritos de horror. Talvez o meu livro favorito de horror, por sinal. Mas não é sobre ele que vamos falar hoje. É sobre o conto Encurralado, do inglês Duel. Uma tradução muito certeira.
Duo, que na verdade poderia ser traduzido como duelo, mas acho que os tradutores acharam melhor ser... Eu acho que o encurralado pega melhor a essência do negócio, velho. Pra ser bem sincero. E eu devo admitir que se fosse duelo o nome do filme, do conto, nós não teríamos uma piada tão boa como Encurralado. a que o Pedro se referiu. Exato. Mas enfim, né? Bom, mas falando rapidamente sobre o Richard Matheson, ele foi autor de vários contos e obras de terror, né? Além do Eu Sou a Lenda, ele também escreveu algumas obras famosas como O Incrível Homem que Encolheu. Essa é adaptada bem pro cinema, filme excelente. Esse daí não é Gulligan? Não. Sei lá, eu acho que deve ter... Não, Gulliver não veio antes, provavelmente, mas inspirou provavelmente várias outras obras de ficção, como Querida, Eu Encolhi as Crianças, ou não, sei lá. Todas as obras-primas, né? O Querida Encolher as Crianças é muito bom, velho. Possivelmente. Além disso, também A Stir of Echoes e Hell House. Nenhum dos dois eu achei em português, mas queria achar. Além disso, também vários contos, alguns deles que viraram também filmes, né? Várias coisas dele viraram filmes. Imagino que a maioria de qualidade duvidosa. Mas ele também dirigiu coisas como episódios do Twilight Zone, o que faz bastante sentido. Muito legal. E, bom, esse conto, né, o Encurralado, ele está numa coletânea de contos encabeçado pela história do O Incrível Homem que Encolheu. E acho que esse é o melhor conto dos contos desse livro. Nice. O que é um pouco decepcionante, na verdade. Bastante. Porque eu gostei muito do Eu Sou a Lenda e até agora eu não achei nenhuma outra obra dele que fosse tão boa quanto. Mas de qualquer forma, ele foi uma pessoa muito marcante na literatura de terror dos Estados Unidos, né? Ele é meio que um nome que fica entre, tipo, que vem depois do Lovecraft e antes do Stephen King, né? Como, tipo, nomes mais famosos da literatura de horror dos Estados Unidos. E ele traz algumas coisas diferentes, assim, na literatura de horror, como personagens, digamos que mais humanos, que falam sobre, tipo, coisas normais e sexo, coisas assim. Caminhões assassinos. Pessoas mais humanas, não tô dizendo que a temática é humana. A literatura de horror dos Estados Unidos tá bem mal representada, hein? Sacanagem, Eu Sou a Lenda é muito bom. Não, mas por exemplo, dá pra notar que os personagens deles são mais humanos, né? Eles falam, filho da puta, a cada acontecimento. Sim. Mas, enfim, como começa então esse conto? Mas antes, recadinhos semanais. Então, pessoal, passando aqui rapidinho para avisar que caso vocês queiram nos seguir nas redes sociais, para ficar a par dos lançamentos no dia, nos sigam, @estranhaficção, sem tio e sem cedilha, ou no YouTube, Estranha Ficção. Sigam lá que em breve teremos novidades. Como começa então esse conto, né? O Encurralado. Começa numa situação um pouco desconfortável, com o cu do ar dentro. Boa. Outra coisa curiosa sobre esse conto é que uma das inspirações do Richard Matheson para escrever foi que ele teve quase um acidente de trânsito com um caminhão. Caralho, ficou traumatizado, velho. E olha que curioso, foi no mesmo dia em que morreu Kennedy. Caralho! 2 acidentes de carro Damn! que marcaram a história. Kennedy morreu para que Encurralado fosse escrito. Uma tragédia, né? Bom, o conto começa então com um cara dirigindo um carro. Exatamente. E não só dirigindo um carro, ultrapassando um caminhão. O que já denota todo o tom no resto das 19 páginas. Primeiramente tem toda a descrição do cara, da roupa que ele tá usando. Pois é o que eu disse, ele tenta trazer personagens tipo um pouco mais reais, assim, tipo de... Eu não vou mentir, porque quando eu tava lendo essa descrição, me deu uma vibe muito anos 80. Tá certo que foi escrito nos anos 70, né? Mas me deu uma vibe muito dos anos 80, e daí eu tive que colocar um ambience de Stranger Things, e serviu muito pra aumentar a tensão das cenas. O caminhão se aproximava, assim, começava o dum-dum-dum, sabe aquele... Fica a recomendação pro ouvinte que quiser. Fica a dica aí, leiam esse conto com a música do Stranger Things. Não, eu acho que é melhor... A gente tinha um amigo no ensino médio que era o Luquian, ele me ensinou isso. Morreu. Quando você tá lendo qualquer coisa sobre carros, você tem que ficar ouvindo o barulhinho do motor do carro que você tá lendo. Porque você só pode ler dirigindo. Não, você pesquisa na internet o motor do Scania e fica lendo esse conto. Não, Pedro, tem que ler dirigindo. Você tem que ler dirigindo. Isso aí, Rogério, tem que ler dirigindo. Uma referência aí ao Bolsonaro.
Shout out to Bolsonaro. Ai, que bosta. Ai, Mano, a gente A tem que história enrolar. começa. A gente tem que enrolar porque a história vai ser sempre assim. Ele tem um cara, tem um caminhão vindo. Daí ele se despisa do caminhão. E daí o caminhão volta. E é só isso. Então, o que eu queria comentar é que esse conto, ele é muito uma vibe daqueles road movies, tá ligado? Sim, sim. Porque ele literalmente só se passa numa estrada. Realmente. Mas eu acho que ele tem uma cadência boa entre tensão e momentos de mais calmaria. Ele consegue criar uma tensão, daí o protagonista ele pensa que se livrou, o man, e... É claro que um conto sobre carro, o cara tinha que chamar Man. Se fosse um conto do Lovecraft, o nome dele provavelmente seria nenhum. Eu. Mas enfim, geralmente tem uma tensão assim que surge, um problema que ele tem que resolver, ele tem que ultrapassar o caminhão, mas o caminhão tá muito rápido. E depois ele pensa que solucionou, então a tensão se reduz, né? E daí volta uma tensão maior ainda. Essa tensão afeta diretamente o personagem, isso uma coisa que eu quero comentar. Ele vai ficando paranoico à medida que o tempo vai passando. É impressionante. Então, nesse ponto, realmente é um personagem, de fato, não é só um nome que serve pra contar uma outra história que não tem nada a ver com ele. Uhum. Inclusive, falando de paranoia, são vários os contos do Richard Matheson que abordam esse tema, sabe? São pessoas que, tipo, estão lidando com alguma situação meio sobrenatural e começam a ficar, tipo, caraca, o que é isso, sabe? É algo que era pra ser normal, né? Um caminhão. Você também não sabe se... Bom, não sei se passou isso pela cabeça do protagonista, de que até certo momento poderia ser, sei lá, um caminhão sobrenatural, sabe? Já que a gente tá Sim, ele lendo um pensa conto isso. estranho. Exato. A gente fica, tipo, meio na dúvida, né? O que tá acontecendo. É porque, tipo, você vai lá e você não pensa, cara, não é possível que exista uma pessoa tão ridiculamente sem noção a ponto de ficar te fechando Queria que você bata o carro. numa mão dupla, cara. Nossa, não, o momento mais filho da puta... Porque assim, né, isso daqui é no começo do conto ainda, em que o man, ele tá tentando ultrapassar o cara não tá deixando ele. E tem um momento em que o motorista do caminhão coloca a mão esquerda dele pra fora da janela e faz um sinal permitindo a ultrapassagem, né? E o man, ainda esperançoso da boa relação com os outros motoristas, aceita de bom grado esse convite, ele passa pra faixa da esquerda, é uma via de mão dupla, ou seja, ele tá na faixa da contramão, e ele começa a acelerar. E daí do nada aparece um conversível azul, e eu queria muito que fosse um Fusca azul, mas enfim, não era. Na direção dele, ou seja, tipo, o cara armou um jeito de... Né? Tentar matar. E me deu uma paranoia, porque, porra, geralmente você confia nas outras pessoas que estão dirigindo. A não ser que ele se chame Keller. Enfim, Pedro, você que tem experiência no volante, o que você acha de caminhões? Cara, assim, tem muito caminhoneiro filho da puta, assim, que faz isso de sacanagem na vida real mesmo, tá ligado? Pois Na é. moral. Sim, tem. Caraca. Meu tio era caminhoneiro. E onde ele está agora? Pera, Gabi, o seu tio não se chamava Keller? Tananana. Mas lembra quando a gente tava indo pra praia? Exato. A gente tava indo pra praia a primeira vez, era um caminhão que fechou a gente do além na estrada. Sim, é bem parecido com essa situação do cara, tipo, tá tentando ultrapassar e do nada veio o caminhão. Inclusive, eu acho que é uma das coisas que justifica um pouco a fama desse conto, porque é algo que acontece com frequência, né? Você Sim. tá lá dirigindo e é uma situação muito amedrontadora você vê um caminhão gigantesco vindo na sua direção. No caso, era um caminhão realmente gigante, né? Porque você não conseguia ver o topo do caminhão pelo retrovisor ou pelos laterais. Tipo, porra. E era um caminhão com carreta ainda. Ele tava com carreta. Era uma De carreta. combustível. Pois é. Ah, é verdade, era de combustível, né? Inclusive, muito mal pintada. Obrigado por apontar esse detalhe, autor, realmente importante. Eu fiquei tentando, esperando que em algum momento isso fosse importar na história, tá ligado? Não, é só pra dar um ambiente, assim, sabe? É um caminhão roubado, o cara não é um caminhão de verdade. Não, só tá ali, isso, acabou. Não sei se é porque mal pintado é diferente de gasto, né? Mas ele diz também que é gasto pelo Sim. tempo e tal. Então, pela questão de ser gasto, pode mostrar que ele não fazia isso só com esse cara. Mas o que eu queria dizer é que filha da putagem pode ser um padrão entre os caminhoneiros por causa do rebite, mano. Isso espero que caminhoneiros não escutem esse podcast. Senão a próxima viagem pra praia vai ser difícil. Eu acho que caminhoneiro é o único grupo que você consegue realmente ofender sem ser cancelado. É verdade, tanto é que existe o choque de cultura. Sim. Bom, outra coisa que eu queria comentar é que essa cultura de filmes que se passam em estrada, né, contos que se passam em estrada, é muito comum nos Estados Unidos e também deveria ser comum no Brasil, porque a gente tem estrada pra caramba, né? Sim. Como diria o famoso presidente Washington Luiz, deposto pelo Vargas,
Governar é fazer estradas. Isso. E Washington Luiz, né, no caso. Não, deixa quieto. Era um caminhoneiro! Washington Keller Luiz. Tan, tan, tan. Enfim, mas daí, né? Tem toda essa situação de tensão que a gente já tá comentando há um tempo. E, tipo, o Man tenta ultrapassar o caminhão não deixa, o caminhão tenta matar ele e tudo mais. Uma coisa que acrescenta a tensão é que o Man, ele tem um encontro marcado, né? Ele tá indo até São Francisco, né? E ele quer encontrar lá, sei lá quem. É que é uma viagem a negócios, né? Sim, é verdade, uma viagem é negócio. E então ele não pode ficar muito tempo assim lidando com essa situação, ele tem que logo chegar. Mano, mas daí você tem que parar e pensar assim. É melhor eu chegar 2 horas atrasado ou eu não chegar porque um caminhoneiro me matou? Eu acho que, sei lá, se for um negócio muito importante... Eu acho que, novamente, a culpa tá no capitalismo. Sim. Inclusive, eu acho engraçado porque no começo do conto, quando tá tendo aquela ambientação, ele fala, ó, eu tô indo pra São Francisco porque eu tenho um negócio, mas eu queria estar com a minha esposa e minhas crianças que estão lá na cidade que eu moro e tudo mais. Ou seja, tem 2 coisas muito valiosas pra ele naquele momento. O trabalho e a família. Mas a partir do momento que tem um caminhão tentando matar ele, ele fica pensando, caralho, eu tenho que chegar em São Francisco, caralho. E foda-se a família. É verdade, velho. Em nenhum momento pensa, né? Talvez ele pense em uma vez depois, mas é muito menos do que São Francisco, São Francisco, São Francisco. Mas é que, Gabriel, ele é um pai de família, cara. Ele tá pensando no trabalho porque ele tem que chegar... Eu já Ele tem que chegar no trabalho pra daí conseguir dinheiro pra poder sustentar a família. Eu tenho uma teoria melhor. Eu acho que ele tava indo pra São Francisco comprar um cigarro. Caralho. Os cigarros de São Francisco são melhores. Sim. Foi o que ele disse pra mulher, pelo menos. Outra coisa interessante é que o mano, ele nunca vê a cara do motorista, né? Eu acho que ele vê, né? Ele vê. No café ele entra ele num vê. bar. Então, mas é que fica um pouco uma dúvida, na real, né? Porque, tipo, a princípio ele só vê, tipo, a mão, né, do caminhoneiro. Daí, ele decide uma estratégia, né? Eu vou parar aqui na lanchonete do Chuck, Isso. né? Que ele, inclusive, ele vê a placa antes, né? Eu achei muito sutil essa... Como o autor, ele mostrou ele mudando de opinião, né? Antes ele passa, assim, ao lado de uma placa que diz... lanchonete do Chuck. Daí ele fala... não, obrigado, Chuck. Sem tempo, irmão. Daí depois quando ele vê a lanchonete do Chuck, ele decide, é uma boa forma de eu escapar desse caminhão. Daí então ele vai lá, estaciona e vai lá pedir alguma coisa normal pra se pedir numa viagem, como cerveja. Mas existe uma teoria em narrativas, assim, né, que eu não sei o nome, talvez o Pedro saiba, que é da arma no fundo da parede, sabe? Se tem no cenário de uma peça teatral, de um filme, uma arma, tipo, guardada, assim, e alguém comenta da arma, é porque essa arma vai ser usada num próximo ato da narrativa. E foi exatamente isso que aconteceu ali. Foreshadowing. O foreshadowing. E, mano, o momento que ele vai na lanchonete é o momento que você nota que ele tá mais, tipo, ansioso e paranoico possível. Porque ele pega algum indício de alguma coisa, ele vai deduzindo cada catástrofe, tipo, a partir de, sei lá, ele não olhou pro rosto dos caras que estavam dentro da lanchonete quando ele entrou. Uhum. E daí ele sai e pensa, caralho, algum deles pode ser o caminhoneiro, eu vou morrer agora. Tipo, e eu não sei Exato. quem é. Isso porque o caminhão estacionou depois, né? Ele viu o caminhão lá na estação. Quando ele tá dentro da lanchonete, depois ele fica pensando assim, será que o caminhão vai me analisar? Isso depois que ele tá na lanchonete, aí ele vai no banheiro, joga uma água na cara pra, tipo, se acalmar, assim, pá. E daí quando ele volta, ele vê o caminhão estacionado e ele vê as pessoas lá dentro. Que era isso que ele não tinha percebido. Quando ele entrou, ele não viu quantas pessoas tinham. Não. Ele não viu o rosto das pessoas. Ele até pensa assim, eu deveria ir lá falar com o caminhoneiro pra tentar, tipo, resolver isso logo de uma vez, né, e tal. Só que ele não sabia quem que era. Daí ele fica pensando assim, será que eu pergunto pra quem que era, sei lá o quê. Enfim, ele tá tipo, preso, assim, em vários pensamentos, né. Sim. Inclusive, uma coisa interessante é que aquelas coisas que ele fica reparando, assim, na estrada... Antes, né, que tipo é uma das características que eu tinha comentado, né, fica detalhando o que ele fica pensando e tal, começa a meio que se transformar nessa paranoia, né, porque ele começa a reparar nas coisas e ter, tipo, muito medo delas, em vez de só, tipo, reparar nelas. Sim. Enfim, mas eu achei que foi uma descrição muito boa de... Provavelmente o autor, ele ficou, né, paranoico, porque foi uma descrição muito boa do que uma pessoa
com ansiedade fudida faria, né? Uhum. E dele também fica pensando umas coisas nada a ver, tipo, eu devia ter pedido outra coisa, sabe? Por que eu fui pedir essa comida? Eu devia ter pedido Essa- outra. Não, Cerveja ele fica pensando, nossa, eu acho que eu não devia ter pedido Sim. comida. Eu devia só, quando eu Ter vi que ele fugido. estacionou, devia só ter vazado. Saída pelos fundos, foda-se. Pô, talvez não tenha sido uma boa ideia beber essa cerveja agora que eu tenho que dirigir, né? Pois é, né? Ele dirigiu a maior parte do conto bêbado. E, tipo, tinha uns momentos em que ele tava dirigindo, né? Depois que ele sai do bar, ele tenta fugir, tem outra perseguição, né? E daí ele desenvolve a estratégia de, tipo, correr rápido pra caralho, porque eventualmente vai ter uma subida e ele vai superar a potência do caminhão. O que é realmente um grande plano. Parabéns, Shinzo. Eu tenho um plano. Ser rápido. I am speed. E daí, no meio desse rolê todo em que ele tá dirigindo em outra velocidade, ele fica notando que, caralho, eu tô puxando meu carro pra direita. Mas é óbvio, você tá bêbado! Mas no caso era só um problema do carro mesmo. Mas, Gabriel, uma cervejinha, Gabriel, uma cervejinha. Foi isso que o meu tio Eric disse antes de matar um cara. Ele não estava dirigindo. Nem tinha bebido uma cerveja. Gostaria Enfim, de fazer mas uma eles- pausa nesse podcast pra mandar um salve pro Japa. É isso aí, salve já. Isso aí. O Japa que é fã daquela música lá, do Matanza. Ela roubou meu caminhão. E enquanto ele dirige o carro, acontece essa cena incrível, né? De que ele ia querer ultrapassar o caminhão de volta, né? Porque acontece muitas vezes dele tá na frente do caminhão, dele tá atrás do caminhão, isso acontece muitas vezes nessa história. Muitas vezes. E ele quer ultrapassar o caminhão e ele vê escrito na porta do carro Killer, ou seja, assassino. Sim. Mas daí ele faz aquela piscada mais forte dos olhos assim, hã? Ele faz aquele double check, tá ligado? E daí na verdade estava escrito Keller, assassino. Daí ele faz de volta e na verdade tá escrito Sucrilhos Kellogg's. Cereal. Daí que ele vai dando mais piscadas e vai começando a aparecer mais coisa. O meu nome é Keller, eu morri há 12 anos atrás e agora eu dirijo esse caminhão para me vingar. Ou isso dá uma que é tipo, ele começa tipo a ver, é Killer, daí fica melhor, é Keller. Depois começa a ficar pior de novo, é Keller, o seu assassino. O cara, na verdade, ele só era esquizofrênico, ele tava vendo coisa. Tipo, ele estava Ele dirigindo. nem muito tava mal, tá dirigindo, ligado? ele tava no quartinho escuro. Também ele tava bêbado, né? Bom, agora já sabemos o nome do caminhoneiro, né? Que inclusive ele fala várias vezes, droga, Keller! Sim. Cara, ele xinga muito, velho. Ele, inclusive, tipo, a segunda vez que o caminhão ultrapassa ele, tipo, né, a primeira vez, ok, o cara só me ultrapassou de novo. A segunda, tipo, seu filho da puta! Você não pode fazer isso comigo, deve estar me tirando. Caraca, tinha que ter uma adaptação pra anime desse negócio, velho. Ia durar, tipo, 3 horas. Top 10 anime moments. Seu filho da puta! Seu filho da puta, Sam. Como dissemos, ele decidiu usar essa estratégia excelente de ir mais rápido, né? Ele começa a falar, nossa, eu nunca dirigi assim tão rápido. A 60 por hora. Nossa. E daí ele vai indo até que chega finalmente nessa subida que ele tanto esperava. E o carro dele começa a, tipo, querer falhar porque não tava dando certo e tal. Mas ele consegue. E se afasta do caminhão. Ele fundiu o motor dele, tá ligado? Sim, velho. Puta que pariu. Me surpreende o motor do caminhão ter aguentado tanto tempo. O motor de caminhão é brabo. Eu não sei qual que era a sensação que vocês estavam tendo lendo essas partes. Porque pra mim, eu tava genuinamente tenso. Porque assim, o plano dele era basicamente, tá, eu vou correndo pra cacete, ele vai me acompanhando, mas em algum momento vai ter uma subida, que eu sei que ele sabia que ia ter, né, o Man sabia que ia ter, e ia dar tudo bem. Só que quando ele chega na maldita da subida, ela tá bloqueada, né? Então ele tem que fazer uma curva por uma... Enfim. Eu tava bastante tenso nesse momento, não sei se vocês... Eu acho que a música do Stranger Things faz diferença. Eu tava só... Meu Deus, tem mais 4 páginas ainda. Quando eu li a primeira vez, eu tava mais interessado. Dessa segunda vez, eu tava meio... Bom, o audiobook tava muito da hora. Caraca. Era narrado pelo Guilherme Briggs Keller. Não, era um cara aleatório inglês, todo... Inglês não, americano. Pra mim, todo locutor de audiobook tem a mesma voz. E então Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez.
Eu tô sacaneando demais, não é tão ruim assim. Eu tava ligeiramente tenso com essa parte, assim, Ok. mais perto do final, assim. Principalmente com o final em si, assim, sabe? A parte que. No final começa a ficar mais da hora de volta. É porque tudo vai começando a dar muito errado perto do final, né? Sim. Sim. E como começa então esse final? Começa com isso que você falou, né? Dele subindo uma colina, assim, com o carro. E ele, tipo, pifando. Saindo Sim. muita neblina. E eu gosto dessa cena porque, assim, a tensão vai aumentando aos poucos. Ele tá subindo a colina, o carro começa a falhar, ele começa a perder velocidade. E nessa medida, o caminhão tá se aproximando dele. Ele não tá conseguindo ver pra frente porque tá saindo muita fumaça do capô do carro dele. Então, tipo, ele tá literalmente encurralado. Ele não consegue ver pra frente por causa da neblina. E pra trás dele, o pau tá chegando perto, tá ligado? O cozinho dele vai ser amassado. Ralado. E a situação vai indo até que ele chega no cume, né? O gume ralado. Enfim, daí ele desce a colina. E daí já tá tipo, de boa, assim. Ele coloca o carro em ponto morto, vai lá. Yeah. Ele tá feliz. Só que ele não contava com uma coisa. O caminhão é mais pesado que o carro dele. E ele veio em seguida. Quem diria? E daí ele começa, tipo, ter que pensar em outra estratégia, sabe? Só ir rápido e subir uma colina não foi o suficiente. Sim. Com o carro quase morrendo. Não morrendo de, tipo, Exato. morrendo no motor. Realmente morrendo. Não, é sério. Props pro autor, porque ele sabia como reagir, tipo, lidar com o carro nessa situação. E eu não ia conseguir dirigir ou, tipo, fazer essas coisas tão bem quanto Eu não ia Man. conseguir dirigir. Você é mulher. Ok, que você não tem... Então nós finalmente adotamos uma posição. A gente tá no conto sobre caminhoneiro, velho. Como é que você quer que eu fale o quê, pô? Então, que estratégia ele decidiu tomar? Ir pra um E daqueles mais freios. rápido. De novo. Não, eles saem naquelas. Aqueles freios forçados pra caminhões que perdem o freio, né? Que são basicamente Ah, sim. Uma cascalho. saída de emergência, né? Basicamente uma saída de emergência. O fodeu, Sim. que é um monte de cascalho normalmente, ou terra. Você literalmente enfia seu caminhão. Sim, velho. É que assim, não tem isso no Brasil, eu acho. Tem. Pelo menos eu nunca vi. Tem sim. Em serra sempre tem. Bastante inteligente. É o recuozinho das terras, sabe? Quando tem aquele... Pô, até eu que não dirijo sei, Gabriel. É que eu nunca dirigi de estrada, né? Mas você nunca foi pra praia, sei lá? Eu sempre ando com o meu Nintendo DS. Jogando Trucker Simulator no DS. Nice. Mas daí tinha que saber também, pô. Nunca precisei. Mas enfim, o cara enfia o carro dele no lugar que é feito pra caminhão, então o carro dele é soterrado por terra. E tipo, o carro dele para assim, né? Ele não consegue sair do lugar, ele tá literalmente encurralado. E o caminhão tá vindo. Ele até faz uma estratégia assim um pouco mais inteligente de não mostrar que ele tava indo pra esse Sim. freio de caminhão, sabe? Ele vai de última hora, assim. Ele faz uma curva, perde o controle do carro, quase perde o controle do carro, né? E em seguida, então, vem o caminhão tentando chegar nele, né? Como uma besta. Ia amassar ele, né? Tipo, Sim. ia virar uma panqueca, não tem nem como Ele ia virar um fugir dele. compensadinho assim de man. Quase Irão Pompom. Sim. Como em um sonho, Man se virou e viu o caminhão e o reboque desviarem da estrada. Paralisado, assistiu o gigantesco veículo avançar em sua direção, contemplando com indiferença, sabendo que ia morrer, mas tão estupefato pela visão do caminhão se aproximando que nem reagiu. A monstruosa forma se aproximou rugindo, apagando o céu. Man sentiu uma estranha sensação na garganta, sem se dar conta de que gritava. De repente, o caminhão começou a se inclinar para um lado. Man o olhou em silêncio, engasgado pelo choque, quando começou a tombar em câmera lenta como um animal monstruoso em queda livre. Antes que atingisse seu carro, desapareceu da janela traseira. Man rastejou lentamente para a borda e olhou para o fundo do precipício. Enormes labaredas se levantavam, encimadas por uma fumaça negra, espessa e pegajosa. Não conseguia distinguir as partes do caminhão, só via chamas. Contemplava a cena em choque, esvaziado de qualquer sensação. Então, inesperadamente,
a emoção surgiu. Não medo, a princípio, nem desânimo, nem mesmo a náusea, que logo se seguiu. Antes de tudo, a agitação primordial em sua mente. O urro de alguma besta ancestral sobre o cadáver do inimigo derrotado. Bom, daí então o caminhão chega e chablau. Ele cai! Ele não consegue. O cara era o caminhoneiro mais pica do universo até agora, dirigindo com uma mão só, né, mandando setinha pro cara. Ele não consegue acertar por aquele negócio e cai num precipício, foda-se. Não, mas pensa, ele tava indo numa velocidade muito alta e pra um carro é muito mais fácil você conseguir virar rápido do que pra um caminhão, né? Era num precipício? Pra mim ele só foi virar e virou pro lado. Mano, quem que fez o design dessa porra de freio de caminhão que coloca do lado de um precipício? Ah, provavelmente alguém que já tinha conhecido o Keller. Nossa, Como o Man disse, né? Ele provavelmente já era um caminhoneiro conhecido da área. Meu, o engenheiro desse recuo aí, dessa saída emergencial, deve ser deve pensar, você pode sobreviver, ou talvez não. Enfim, daí agora eu acho que a melhor cena do conto é quando o caminhão cai, né? Ele começa, a ver. Ele sai, né, do carro, né? Lentamente e vê assim, porque enquanto o caminhão caía, a parte do combustível também estoura, né? Então, Sim. vira uma massa assim de fogo e de, sei lá, piche. E fumaça. E daí, ele vê, assim, a fumaça preta crescendo e o caminhão no precipício coberto de fogo, como se fosse, um monstro, sabe, uma fera. Sim. E daí termina com ele dando o urro da vitória. O momento mais incrível desse final daí foi realmente... Isso foi muito inesperado pra mim, na real. O Faustão saindo falando, tá pegando fogo, bicho. E daí... daí acaba o conto, assim, é realmente muito inesperado. O Faustão sai do caminhão e fala, eita! Ô, cara, velho! E vai embora pela floresta. O engraçado, né? Porque eu... Ai. Ele olha pra placa, tá escrito assassino. Ele pisca os olhos e tá escrito Fausto. Bom, mas a história termina desse jeito. Não, sem toda essa parte do Faustão, a história termina. De um jeito muito mais decepcionante. Eu gostei do final, pra ser O sincero. final é legal, assim. A descrição dele é bonita, pra ser honesto. Você achou que o Man ia morrer? Achei que ele ia morrer. Uhum. E acho que salvar ele no final foi meio blé pra mim, assim, sabe? Sei lá. Eu tava esperando um plot twist de outro tipo. No sentido de, o carro do Man para e ele tá quebrado, né? Daí o caminhão para do lado dele, sai um cara totalmente normal, pergunta, você tá bem? Quer uma carona? E acaba assim o conto. Com o cara altamente paranoico. Ou o cara vai pro recuo e o caminhão simplesmente segue reto e foda-se. E daí, ele se mata. Os caminhoneiros, assim, ó. Não, eu falei. Eu não sei, é que eu peguei uma vibe de que o caminhão não era apenas um filho da puta dirigindo um caminhão, sabe? Ele era, alguma força sobrenatural, sabe? Não, claro, né? Inclusive nos Estados Unidos, a ideia de espíritos de caminhão é bem comum, né? Que são, né, caminhões em formato de espírito. Sim. É por isso que tem carros, filme. É que assim, os caminhões, se não conseguiram terminar a entrega, eles não podem ir pro céu dos caminhões. Eles têm que ficar na terra, sabe? E matando pessoas. Sim. Enfim. Apesar da gente ter sacaneado muito esse conto, eu não acho que ele seja tão ruim assim. Eu gostei do conto. Eu acho ele ok. Eu acho que é uma ideia boa, mas... sei lá, podia ser melhor, sabe? Na minha visão, na verdade, a ideia é a última coisa boa. A execução que é boa pra mim. Não, pra mim é uma ideia da hora, mas ela não sustenta tendo 20 páginas, tá ligado? Meu grande problema com o conto é que ele fica meia hora se repetindo só, tô aqui, esse é um tem um problema. caminhão vindo atrás de mim. Daí ele, vou fazer tal coisa. Não deu certo, tem um caminhão vindo atrás de mim. Daí ele para, daí, não, tem um caminhão vindo atrás de mim. É só isso, tá ligado? Por 20 páginas. Sim. Mas eu acho que o conto tem suas qualidades, não é à toa que ele virou um filme que fez certo sucesso, né? Sim. Tem até Sim, uma piada sim. sobre ele. Marcou a geração até, né? Tem até uma piada em português sobre ele. Curralado. E o filme, inclusive, foi dirigido pelo Steven Spielberg. Gabriel, você que viu o filme, o caminhoneiro aparece? Então, eu não lembro.
Da hora. É que eu vi o filme há bastante tempo atrás. Mas eu lembro que a história era um pouco diferente. Se eu não me engano, o cara não tava sozinho no carro. Mas enfim. Ah, provavelmente não, né? Pra ter diálogo e tal. Sim, sim. Bom. Ninguém que viu o filme, o Gabriel só viu numa sessão da tarde aleatória. Mas eu lembro de estar passando na TV e meu pai comentando que foi um filme que marcou a geração dele, né? Tipo, foi uma época no cinema que eu acho que teve vários filmes bizarros, né? De quando que é o filme? 71. Mesmo ano que foi lançado. Ah, o conto. caramba. Ou seja, uma produção bem rápida, né? Vamos admitir. Pois é. Eu acho muito engraçado que quando você vai ver os créditos do filme, é tipo assim: David Mann, The Truck Driver, Waitress, Bus Driver, Lady at sei lá o que, Café Owner. Ninguém tem nome, foda-se. Nem que precisa ter, né? Se bem que o Trucker tem nome, né? Color. Mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui do Spielberg, ele gosta de fazer perseguições bizarras, né, velho? Gosta? Tubarão é dele também, uma perseguição nada a ver, tipo... É verdade, é verdade. Então num barquinho de pesca tem um tubarão gigante vindo atrás da gente. É que, parando pra pensar, esse filme, esse conto, ele parece um pouco, tipo, Tubarão versão Terra. Sim. Tem a mesma vibe, assim. Tem um filme 2 disso, velho? Caralho! Não sei, acho que não. Não Seria é não. meio zoado. Não. Keller Comes Back. Keller comes back. É que tem uma vibe muito parecida. É uma série de filmes chamada Joyride, que aparentemente é um caminhão seguindo uns caras. Caralho. Tem 3 filmes, foda-se. Os americanos são assim, né? Capitalists. Se bem que no Brasil a gente usa mais caminhão do que eles, né? Sim. Fica aqui a crítica ao sistema de distribuição de bens do Brasil. Se a gente usasse trem ou Crítica cabotagem, ia ser muito melhor. Isso. Foda-se. E vamos para as notas! Então, começando por você, Gabriel. De 0 a 10, qual é a sua nota para Duel? 1971, ou Encurralado, uma versão brasileira Herbert Richards. Sabe, uma das boas qualidades de um ralador Qual que é? é que ele não é liso. Uhum. Ele tem algumas saliências, né? Algumas coisas, alguns acidentes que permitem ele exercer sua função. Uhum. Eu mesmo com esse conto, ele é um conto que tem uma função, causar medo nos motoristas que dirigem perto de caminhões. Só que ele não é tão perfeitinho assim, né? Eu gosto do conto, me trouxe um pouco de ansiedade, me trouxe um pouco de crise do pânico, coisas boas para a vida de um homem. Me trouxe um pouco de crise de pânico. Então eu vou dar um 7,8, freadas bruscas, violentas. Na estrada, hein? Na estrada. Freada, cool. Então, Gabi, qual é a sua nota? Minha nota é 7.5. Como uma pessoa que não dirige, não gosta de carro e odeia caminhoneiro. Como assim você não gosta de carro? Mas a gente vai fazer um ciclo de contos só sobre carros. Exatamente, eu tô aqui só pra criticar. Bom, mas a gente tem que fazer o papel de que todo mundo gosta de carro. Tipo, héteros tops. Então, como uma pessoa que não gosta de carro, esse conto acabou até sendo ok, legalzinho. Legalzinho. É. Achei muito repetitivo e um pouco cansativo. Mas teve umas coisas que foram da hora. Deixou um suspense legal. A minha crítica é essa mesmo, que é repetitivo e cansativo. Então, por isso minha nota é 7.5. Eu gostei que a Gabi deixou a crítica dela bem repetitiva. Sim, pra Pra combinar com o conto. demonstrar. Faz sentido. Eu só quero fazer um apontamento, eu não sei se o Pedro vai falar que ele não gosta de carro, mas nesse conto, um carro é destruído. Então, parabéns odiadores de carro. Obrigada. Vocês conseguiram. Pedro, sua nota. Então, já falei aqui, meu problema é com o pacing do negócio mesmo. Como a Gabi disse, eu acho muito repetitivo. A ideia até que é legal, assim, diferente no mínimo. Mas eu acho que podia ter sido melhor executada. Então, minha nota é um 6.2. Caraca. Bom, eu que também não gosto de carro. Acho que ninguém aqui gosta de verdade. A gente tá fazendo isso de sacanagem. Fale por você. Tá bom, o Gabriel, ele é fã de carros. Ele é top, cara, ele faz direito. Eu gostei da temática do conto. Eu acho que ele consegue, tipo, trazer uma atenção pra coisas do cotidiano, sabe? Eu não preciso gostar de carro pra saber como é a sensação de, eventualmente, ter um acidente de carro. E eu acho legal, eu gosto apesar de não gostar de carros, eu gosto de road trips, filmes. E então, é um conto nesse sentido bom. Eu acho que, inclusive, essa criação dessa imagem assustadora do caminhão, que a gente não sabe direito o que é, e, tipo,
quem que é essa pessoa e tal. É interessante. Mas eu concordo plenamente que é um conto meio maçante de ler, sabe? Ele demora muito tempo e se repete bastante e isso acaba tirando um pouco da graça de estar lendo. Então por isso eu vou dar um 76. E qual foi a média então, Pedro? Nossa média ficou em 7.275. 7.275. O que, comparando com a média geral do site Goodreads, tem 4.04 estrelas, o que dá 8. Caramba, a minha nota foi a Eles mais foram próxima. bem mais generosos do que nós. Sim. Acho que as pessoas leram menos coisas. Ou leram com a trilha sonora do Stranger Things. Ou deram a nota pensando que era do filme. No site de dar nota pra livros. Eles Sim. leram o roteiro do filme. Exatamente. De fato, foram mais generosos que a gente, né? Não foi dessa vez que a gente se aproximou Do público médio. Eu acho que o público médio tende a gostar mais de carros do que nós. É verdade, é um bom ponto. É. Exato. Nós adoramos carros, não só Vocês vocês. sentiram uma vibe premonição? Eu senti uma vibe encurralado. Não. Eu senti uma que... vibe matanza. É que tem aquela cena mó famosona de algum filme do Premonição, que é a cena do caminhão, que é uma tora que, tipo, tem um carro dirigindo e daí tem um caminhão que leva a tora. Tá bom. Ele leva troncos de madeira em sua carreta. Então, aí a guria tem a premonição de que uma das toras vai vir e vai, tipo, esmagar ela no carro, sabe? Daí, sei lá, eu senti uma vibe, assim, de que ele fica... Ai, meu Deus, o que vai acontecer, sabe? Pode ser uma inspiração, né? Pode ser uma inspiração. Já deixamos, então, a sugestão, né? De que, para melhor aproveitar esse conto, escutem a música de Stranger Things, de Tubarão e do Matanza. Ao mesmo tempo. Isso. E ouçam o audiobook. De Enquanto preferência leem. muito alto. A do Matanza é mais alto que todas. Sim. Bom, vamos para essa de estranheza, né? Depois de toda essa Divagação. divagação. Começando então por ótimos, Pedro. De 3 a 12. Né? Como as pessoas devem saber, na nota de estranheza, nós damos nota para a estranheza. É meio... A gente explica sempre, mas é meio fácil de entender, na verdade. Sim. A nota vai de 3 a 12 porque é a forma mais correta possível, né? Como já dizemos, Não poderia ser matemáticos. de outro modo. Não. Exato. Eu acho que, assim, é um conto com uma ideia muito estranha. Então, por isso já merece ponto de estranheza. Mas não é estranho no nível do caminhão virar um robô gigante, por exemplo. Não é estranho nesse nível. Uhum. Então, eu dou um 9.5. Tá certo. Gabi, Maré Turbo 1998. Realmente, não é um conto muito estranho. Ele, apesar de ser um caminhoneiro totalmente fudido com a cabeça, não é uma situação muito estranha. Pode ser inserida no nosso cotidiano. Então, eu acho que eu vou dar uma nota de 8.88. Mexe um pouco com terror psicológico e tal. Tem um caminhoneiro que usou muito rebite, mas... nada muito sobrenatural. Exato. E, por fim, Gaburiel no volante perigo constante. Então, eu concordo com a Gabi nessa questão de ser um conto que né, a gente consegue notar no cotidiano. Eu mesmo, já dirigindo caminhão, matei várias pessoas e, tipo, get over it, tá ligado? Por que as pessoas Depois ficam sua pensando... namorada rouba seu caminhão e você fica tipo, ela roubou meu caminhão. Não peguei referência, ok. Mas... Como não, velho? A gente fez ela só tipo umas 20 vezes. Ok, não, peguei. Velho. Então, continuando aqui a minha nota de estranheza. Além de ser bastante comum, eu acho que o elemento sobrenatural também não é, tipo, muito estranho. Tipo, um fantasma que habita caminhão. Então, normal. Então, também básico. Então, eu vou dar um 8,2 de nota de estranheza. Ok. Eu acho que a estranheza é basicamente esse lado sobrenatural e, enfim, não tem nada a ver com fantasma, eu acho que não, pelo menos. Mas, de fato, eu acho que parando pra pensar é algo que a gente consegue ver na realidade com muita facilidade e não é nada tão estranho assim. A parte mais estranha desse conto, na verdade, que eu me lembro é que quando eu li ele a primeira vez eu tava num lugar, tipo, meio de mato, né? E daí eu fiquei sendo picado por butucas enquanto eu li esse conto. E as manchas ficaram no meu corpo por, tipo, quase um ano. Então... Aquelas manchas! É. Caralho! Por causa disso, eu vou dar mais nota
de estranheza. Foda. Tá amaldiçoando as butucas, é isso? Sim. Nice. Então eu vou dar 10. Fica o aviso, ouvinte. Se você for ler esse conto, não seja picado por uma butuca. E passe repelente, porque é foda. E também, sempre bom, carregue um hipogloss. No caso, se for no cinema de filho da puta. Talvez você ache o conto muito mais interessante se você estiver sendo picado por butucas, já que a estranheza será maior. Ok, qual que é a média? Nossa média ficou 9,145. Muito justo. Gente, por que minha namorada roubou meu caminhão? Não entendi. É a música, velho. Ela roubou meu caminhão. Ela roubou meu caminhão. Ela escreveu dizendo que não me aguentava mais e foi embora com meu caminhão. Não, uma coisa que eu fiquei pensando é que provavelmente, tipo, depois que ele derrubou o caminhão do cara e o carro dele todo fudido, eventualmente, tipo, chega a polícia, tá ligado? E, tipo, ele vai preso porque ele tava bêbado. Sim. Don't drive and drink. É um cautionary tale no fim das contas. Sim. Bom, acho que é assim que termina, né? O 21º episódio de Estranha Ficção. O primeiro episódio do ciclo de automóveis. Todos nós sabemos que caminhoneiros são malucos se chamam Keller. Se você conhecer um caminhoneiro chamado Keller... Run. Bom, You shoutouts can't run. pro Marcus Keller, do Mundo Freak. Isso. Nos... Shoutouts pro Carl Marx. Carl Sagan. Do mundo communist. Ok. Mas enfim, a ambientação ali do Shout-out conto... pro Sucrilhos Kellogg's. Do mundo serial. Serial Keller.